Hoje a gente vai trabalhar em cima de linguagem e aquisição e desenvolvimento infantil. Então, vamos iniciar agora o primeiro módulo, que temos 4 aulas, e a primeira aula será a aquisição, desenvolvimento da linguagem e a definição. Então, a gente sabe que temos as áreas motoras e pré-motoras da linguagem e da fala. Hoje a gente vai trabalhar em cima de linguagem e aquisição e desenvolvimento infantil. Então, a gente tem a área motora de Broca, a área de Wernicke, que se reduz à linguagem, e a gente vai tratar especificamente na área de linguagem. A gente tem a pré-motora, que é a escrita, tem a área de Broca, e tem a área também da fala motora, mas a gente vai trabalhar só em cima de Wernicke, que é a participação total da linguagem. Então, o que é linguagem, né? No que se diz o contexto em si, a gente sabe que é uma forma de se comunicar e tem vários tipos. Então, para que a gente se comunique com efetividade, a gente precisa ter a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. Como é o caminhar dessa linguagem receptiva? A gente tem o nível primário, que é a nossa orelha, onde o som chega, que tem todas as 3 etapas da orelha externa, média e interna, onde o som é conduzido até o córtex pré-frontal. E ali a gente já vai para os níveis secundários e os níveis terciários. Então, a gente tem várias zonas, a gente tem vários níveis e zonas especializadas, né, para que leve todo esse caminhar da linguagem receptiva. Então, quando esse sinal acústico chega na nossa orelha, a gente tem essa recepção do som da fala, né, sons orais, sons ambientais, que vão ser levados até o nosso cérebro para serem decodificados. E por esse caminhar, a gente passa nas gnosias fonéticas, que eles vão estar percebendo esse som. Com essa percepção, a gente tem a decodificação do som. E aí, a partir do momento que o cérebro decodifica o som, começa a analisar e estruturar essa sintaxe da morfologia, ou seja, essa estruturação da frase que é chegada até a gente, identificando toda a parte lexical, a parte semântica, que é do significado, e aí trabalha entre as compreensões literais, que são os pedacinhos, as compreensões dessas inferências, que são os tipos de como elas chegam para a gente, se é uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, e aí vem voltar toda essa questão da pragmática, que é esse nível de contextualização da linguagem, da conversação, da comunicação. Isso tudo, gente, acontece em milissegundos, né? Mas tem todas essas nuances, todas essas etapas que são percorridas desde a orelha até o nosso cérebro. E aí significa o quê? Essa linguagem receptiva que a gente recebe. Daí o que vai acontecer? A gente vai expor, né? A gente está recebendo, está decodificando, está compreendendo, mas a gente tem que fazer uma exposição dessa fala, que significa a linguagem expressiva, que ela pode ser de um modo verbal, oral, ou de um modo gestual. E aí a gente tem todo esse caminho inverso, que é um caminho decrescente, que aí a gente já começa a formular, a ter todo um entendimento do que foi passado para a gente. Então, do nível primário até o terciário, como foi a linguagem receptiva, agora a gente vai voltar do nível terciário para o primário para fazer essa exposição da comunicação. Então, a gente começa nesse entendimento, selecionar o que a gente vai estar se comunicando, decodificando o que foi passado, até chegar à produção da fala, tá? Então, a gente começou da orelha até o córtex pré-frontal, indo lá para a parte de Wernicke, compreender tudo que foi passado, e a gente agora volta para a gente fazer a exposição da fala, tá? E aí, o que a gente, então, quer falar com isso tudo, né? Então, tem essa definição total da linguagem, né? Que não é exclusiva só dos seres humanos, é um conceito observável, amplo e de referência social. Você precisa estar no local se comunicando, se socializar, ter uma certa interação. E tem vários tipos de manifestações da linguagem, né? Que você pode se manifestar através da fala, através do choro, através de expressões do corpo, do sorriso. Que isso tudo a gente está também observando nos slides que vocês vão estar tendo depois, tá? E aí, como é que a gente faz essa representação esquemática? Para a gente se comunicar, diante de tudo que eu passei para vocês,
a gente não vai se comunicar sozinha, né? Então, a gente precisa o quê? De um emissor e um de receptor. Eu estou emitindo uma comunicação a vocês, vocês estão recebendo. Então, não adianta, a gente não tem como ter linguagem em processo de comunicação sem a gente ter um emissor e um receptor no mínimo. Então, o emissor, ele vai levar a mensagem, né? Levar a comunicação. O receptor, como já se diz mesmo no nome, ele está recebendo essa mensagem. Então, ambos vão ter interações, troca de turnos, né? E compreensão e recepção dessa linguagem, segundo Sider, 1987. E aí, o que está incluído nesse conceito de linguagem? A gente tem os códigos linguísticos e os códigos não linguísticos, né? Para chegar a toda a linguagem receptiva a expressiva. Então, quais são os códigos não linguísticos? São as expressões fisionômicas, são os olhares, os sorrisos, o toque, né? Um simples toque, quando a criança quer se comunicar, mas ela ainda não tem um código linguístico, ou seja, uma verbalização, ela pega em você, ela cutuca você, ela fica tentando levar você até um local. E os códigos linguísticos, que já são etapas mais elaboradas e contextualizadas dessa comunicação. Então, a gente tem a fala, a gente tem a escrita, a gente tem os gestos, né, que são codificados e linguisticamente são gestos que você tem um significado. Se você dá tchau, se você manda beijo, se você chama, né? Então, são esses contextos da linguagem também que você começa a se aproximar, no caso da criança, quando ela está desenvolvendo, ela começa a ter toda essa comunicação, primeiro bem elementar, para depois vir por uma condicional, passando por um código linguístico, né? E o código anteriormente pode ser não linguístico. Agora a gente vai definir linguagem. A ASHA, que a gente sabe que é a American Speech Hearing Association, que é a Associação Internacional de Fonoaudiologia dos Estados Unidos, ela define linguagem para a gente como um sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionais que é utilizado em vários modelos de pensamento da comunicação. Então, o que a gente pode pensar? A linguagem, ela é muito complexa, né? Ela é um movimento dinâmico que tem que ter uma boa interação. E já outros autores, eles também definem como a linguagem também permitindo que as pessoas se comuniquem usando sequências altamente estruturadas de sons para ter uma função simbólica, né? Então, assim, para haver comunicação e linguagem, tem que ter um significado. Eu não posso chegar para você, te dar uma mensagem e você ficar parado sem estar entendendo o que é essa mensagem. Então, para haver linguagem, comunicação e principalmente interação, eu preciso te dar essa linguagem com um significado. E outros autores também trazem para a gente que alterações de fala e linguagem são desordens muito comuns que afetam esse desenvolvimento da criança. E já em 2011, ele já tinha uma estatística de que 40% dos casos de crianças que tinham dificuldade em se comunicar tinham transtornos de fala e de linguagem, tá? E como é que funciona essa linguagem, né? Quais são os fatores que eles são relacionados, né, para ter uma interação? E aí eu começo perguntando para vocês, essa inter-relação de fatores, elas acontecem inicialmente ou são interações desses fatores, né? Então, vamos lá. Para a gente ter um bom funcionamento da linguagem, a gente precisa ter um cérebro funcionando muito bem. Então, crianças que têm alterações neurológicas, que têm dificuldade nesse processo cognitivo, a gente já sabe que vai ter uma dificuldade no desenvolver dessa comunicação. E aí, para esse cérebro estar bem íntegro, a gente precisa que ele esteja bem amadurecido, né? E toda a sua parte sensorial precisa também estar bem amadurecida. E aí ele leva todo um processo cognitivo que precisa ter, para isso, um bom ambiente. Então, desde o meu cérebro amadurecido, um cognitivo bem organizado, eu também preciso estar num ambiente que tenha um estímulo favorável para que isso aconteça, né? Os pais conversando com a criança, se fica com alguém em casa, que esteja uma interação também.
bem apropriada e efetiva, que essa criança tenha uma boa percepção auditiva, visual, porque senão ela não vai estar conseguindo receber essa mensagem que foi indicada pela orelha. Ou seja, crianças com perdas auditivas, elas têm dificuldade nesse desenvolver da linguagem, porque o som não está chegando efetivamente para ela como teria que chegar. E a parte genética também é extremamente importante. Tem crianças que têm atraso de linguagem e a gente precisa de quê? Precisa fazer até o cariótipo, né? Ver como é que está essa situação genética, se não tem alguma síndrome. Então, para você ter todo um desenvolvimento dessa linguagem, além de todos esses processos que a gente trabalhou, a parte genética também tem que ser bem favorável. E o mais importante, que está muito em moda, não só agora, mas já tem tempo, é a motivação. Gente, não adianta você ter uma boa recepção, uma boa expressão, e você não ter condições que te motivem à comunicação. Então, se você não tiver um prazer em se comunicar, uma vontade de se comunicar, se esse receptor não for também bem acessível a essa comunicação, essa parte da motivação vai ficar um elo de destruição desse caminhar da comunicação para desenvolver a linguagem. Então, assim, esses pré-requisitos, eles são pré-requisitos que eles precisam ser utilizados na união, em unidade, né? Todos eles trabalham de formas separadas, cada um tem a sua função, mas para você ter uma desenvoltura nessa comunicação, você precisa que eles estejam juntos, trabalhando em conjunto, tá? E aí a gente tem os componentes da linguagem, que são forma, conteúdo e uso, que vocês que trabalham com linguagem já sabem. Se não sabem, vocês vão saber agora. Para a gente estar trabalhando com componentes de linguagem, né, que claro que a gente que tem esse trabalho na clínica, no consultório, na escola, no laboratório da faculdade, a gente nunca vai receber uma criança que está com todos esses componentes excelentes, né? Senão eles não viriam para a gente. Então a gente tem que ter 3 elos de ligação, que a gente não pode esquecer, que é a forma, o uso e o conteúdo, tá? Então a forma é toda a fonologia, como está estruturada esse som. Então, se ela tem alteração de som, de estrutura desse som, né, dessa morfossintaxe, essa forma vai ficar desajustada. Vai vir com uma criança com uma alteração no som. E aí, como que vai se comunicar? Quando ela for emitir alguma palavra, o receptor não vai entender. E aí, como é que vai ficar esse tipo de comunicação? Vai ter uma linguagem efetiva? Não vai, porque como é que você vai ter uma outra troca se você não está conseguindo acompanhar o que ela está querendo falar para você? E o conteúdo? Como está essa fala que a criança está usando? Como está esse som, esse conteúdo? Será que ela está tendo significado do que ela está falando? Muitas das vezes ela pode chegar e falar assim, eu quero uma bola, mas ela está se referindo a uma bola como uma outra coisa, um carrinho, um sapato, né? Então ela está emitindo algo, mas ela não tem um bom conteúdo. Ela não tem um bom significado do que ela está querendo transmitir, né? E o uso? Como é que está esse uso? Como é que está a questão da pragmática? Como é que está a questão desse vocabulário? Como é que está essa conversação? Ela está tendo uma boa compreensão, tá? Então, não pode esquecer. Subsistemas linguísticos versus os componentes de linguagem. Eu preciso saber como está a forma, como está o conteúdo e como está o uso. E em cima de cada subsistema desse, eu preciso saber como está o som, né? A fonologia ligada à forma, como está a semântica e como está essa pragmática. E para isso a gente tem vários protocolos, né? Quer dizer, vários não. A gente tem alguns. É que às vezes eu falando de linguagem eu me empolgo. Eu acho que tem vários. E assim, eu falo para você, se você está estudando, se você acabou a faculdade, faça o uso do que a gente tem. E tente elaborar coisas assim, ainda melhores para vir para a gente. Porque a gente tem vários, mas vários mínimos que a gente precisa estar acrescentando ainda mais. Então a gente usa muito o ADL, o PROC, o APFW, o PORTES e outros assim. Mas para trabalhar forma, conteúdo e uso, a gente tem poucos específicos. Então, você que quer avaliar esse desenvolvimento, você precisa estar
observando forma, conteúdo e uso. Não pode deixar de esquecer. Então, vamos lá para o desenvolvimento típico. O que seria o desenvolvimento típico? Uma forma, né? Como estão os sons dessa criança? Quais são as alterações que ela tem? Para isso, a gente tem todo um desenvolvimento que a gente vai ver nas aulas posteriores. A gente tem que saber, desde que a criança nasce até 6 anos de idade, quando ela vai para uma alfabetização, quais são as escalas fonológicas, as escalas fonéticas que essa criança tem, tá? Se tem uma alteração, a gente precisa estar observando a alteração e estar vendo dentro da idade dela qual seria que ela teria que ter e qual a gente vai trabalhar. E aí a gente tem todo esse contexto da forma, né? Dessa sintaxe, dessa morfologia, dessa estrutura desse som. Depois a gente tem o conteúdo, né? Que é sobre o que as crianças falam, sobre o que as pessoas utilizam, essa semântica. Então, o conhecimento do objeto, ele está extremamente relacionado a restringir e classificar o objeto. O que seria isso? Eu tenho uma bola, que é o objeto que eu posso jogar, chutar, mas eu não posso comer essa bola, né? Então, eu tenho que saber que o conteúdo bola significa para brincar, não para comer, não para amassar. E eu tenho que saber a relação entre esse objeto. E relacionar a parte mental da criança com o objeto. Quando a gente fala bola, o que acontece? Já tenho uma relação com esse objeto. Eu já penso mentalmente na figura bola. E quando eu tenho uma relação entre esses eventos, eu pego a bola, eu chuto a bola. Eu pego a bola, eu jogo a bola. Eu pego a bola, eu sento do lado dela, eu jogo pro cachorro. Então, para eu saber o conteúdo da criança, essa semântica, eu tenho que ter o conhecimento, essa relação com o objeto e entre eventos, né? Não só eu com o objeto, mas eu, objeto e outro parceiro, no caso, um animal, uma outra criança, uma outra pessoa, tá? E aí tem o uso, que é a pragmática, que a gente precisa saber a função. Para que eu vou utilizar essa bola, né? Para eu brincar? Para eu fazer uma cesta? Para eu mostrar que eu sei fazer uma brincadeira com essa bola, né? Utilizar essa função. E a informação do contexto. Qual a melhor forma de eu me expressar verbalmente para alcançar aquele objeto, aquele objetivo? Então, a pragmática, ela é uma das funções mais importantes do desenvolvimento da linguagem, que acontece em unidades, com o uso e o conteúdo. Mas ela vai ser como se fosse um fechamento dessa comunicação, tá? Porque vai vir com ela a interação. Então, quando a gente fala que uma criança tem uma boa pragmática, dentro disso tudo, você vê também que ela tem uma boa interação, porque ela pega o objeto, ela usa o objeto, ela fala do objeto, ela interage com o objeto, tá? E aí, isso não acontece sozinho. Por isso que a gente fala que as crianças que têm TEA ou têm níveis sugestivos de TEA, ela tem a pragmática mais alterada, né? Onde a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar bastante essa questão com uma criança com TEA, é na parte pragmática, porque ela sabe utilizar o objeto, ela tem uma boa compreensão, às vezes ela tem um bom uso, ela sabe falar a estrutura perfeitamente, mas ela não tem uma boa interação, ela não tem uma boa troca com essa pragmática, com esse conteúdo, com esse objeto, Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa podem deixar suas dúvidas aqui.